Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para mais um bloco de aula sobre legislação de trânsito. Agora, neste novo bloco, vamos tratar das luzes utilizadas pelos veículos nas vias públicas aqui do território nacional. Então, adiantando, vamos lá para o artigo 40, iniciar tratando sobre a luz baixa do veículo. Então, vamos observar o dispositivo da lei, que é o mais importante, que é o que cai na sua prova. Veja o que diz aí o artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, com a atenção, que é o que cai na prova, o uso de luzes do veículo, veja o que ele generaliza, em veículo obedecerá às seguintes determinações. Primeira determinação, o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando especificamente a luz baixa. Observem já aí que o legislador ele trata de forma distinta, luz de farol, porque o farol é um, mas luz o veículo poderá ter mais de uma. Por exemplo, existe a luz baixa, a luz de posição e a luz alta. Para não entrar em outras espécies de luzes, vamos tratar especificamente dessas que existem no CTB. A luz de posição, luz baixa, luz alta são espécies de utilização de luzes nos faróis do veículo. Então, quando eu falo farol, manterá aceso o farol, eu tenho que especificar qual é a luz que tem que ser acionada pelo farol. Durante a noite, então se é durante a noite, essa luz baixa tem que ser acionada, mas não é só durante a noite. Durante o dia também, nos túneis que sejam providos. Providos quer dizer que possuem iluminação pública e também que foi acrescido recentemente nas rodovias. Então essa regra, pessoal, ela é importantíssima, porque ela estabelece a obrigação de utilização de luzes no veículo. Em qual situação? Durante a noite será acesa a luz baixa, também nos túneis providos de iluminação pública e também nas rodovias. Indo aqui para a lousa, ó. Luz baixa. Quando é que eu tenho que acionar a luz baixa do veículo? Eu tenho que acionar a luz baixa se é durante a noite. Se é durante a noite, independentemente do horário, claro, o CTB estabelece como hora noturna entre o pôr do sol e o nascer do sol, eu tenho que acionar a luz baixa do veículo. Também nos túneis providos de iluminação, túneis providos de iluminação pública e não particular, e também nas rodovias. Eu tenho que acionar a luz baixa. Então, à noite é regra geral, mas independentemente de ser noite ou de ser dia, eu tenho que acionar essa luz baixa do veículo, que faz parte do farol do veículo, farol. Durante o dia também nos túneis que sejam providos de iluminação pública e também nas rodovias. Sobre essas rodovias, cuidado para não cair na prova de vocês, que essas rodovias podem ser tanto federais, ou seja, pode ser uma BR, pode ser também estaduais e também municipais. Então, existem existem também lá do Distrito Federal, rodovias. Sendo rodovia, a luz baixa tem que ser acionada de dia e de noite pelos veículos na utilização dessas vias. Falamos de luz baixa. Vamos para a próxima. O próximo dispositivo legal. Diz aí o parágrafo único do artigo 40 que nós lemos agora há pouco. Diz: os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, transporte coletivo, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e também os ciclos motorizados, deverão utilizar-se de farol na luz baixa durante o dia e também durante a noite. Então vejam, mais duas situações de utilização de luz baixa, independentemente do horário. Então traz para a lousa, para eu acrescer aqui as nossas regras. Vamos aumentar essa lista de luz baixa. Durante a noite é regra, mas no caso de transporte coletivo também. Transporte coletivo, agora cuidado que não é qualquer transporte coletivo, somente transporte coletivo quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, bem como os chamados ciclos motorizados. Devem utilizar especificamente a luz baixa durante o dia
e também durante a noite. Quando eu falo, aliás, quando o CTB, pessoal, fala de ciclos motorizados, que vocês podem ver aí na tela, ó, ciclos motorizados, ele está se referindo a qual especificamente espécie de veículo? Está tratando da motocicleta? Está tratando da motoneta ou do ciclomotor? Ele generaliza. Quando ele generaliza, ele diz, olha, qualquer ciclo que seja motorizado, aí entra o ciclomotor, entra a motocicleta, entra a motoneta, entra o triciclo motorizado, que é um ciclo motorizado, entra o quadriciclo também. Todos esses veículos à noite devem, aliás, durante a noite e durante o dia, devem acionar a luz baixa obrigatoriamente. Aí vocês me perguntam, sim, Jean, mas qual é a infração para isso? Existe infração? Porque eu estudando, já me aprofundando nas regras do Código de Trânsito Brasileiro, eu fui lá para o capítulo das infrações e encontrei duas infrações. Uma do artigo 244 e outra do artigo 250, estabelecendo a mesma infração. Vamos lá ver se são realmente a mesma. Abra aí na tela para a gente estudar bem direitinho. Eu coloquei aí no PowerPoint, bem direitinho para vocês lerem comigo aí, para vocês elucidarem essa dúvida. De uma vez por todas, diz aí, artigo 244 é conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. Artigo 244. Sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos. E o inciso 4, que é o que nos interessa, com os faróis apagados. Conduzir motocicleta, de novo aqui em cima, ó. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. Infração de natureza gravíssima. Já no artigo 250, diz o seguinte, artigo 250. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa, inciso 1, deixar de manter acesa a luz baixa, a linha D de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores, a infração é de natureza média. Jean, me explica aí se a infração vai ser média ou se vai ser gravíssima para esses veículos. Vejam só, vejam só. Observe que no artigo 244 não fala nada de luz baixa. Fala, não existe. Neste artigo 244, deixa eu apagar todo para vocês observarem o dispositivo bem limpo. Procure aí luz baixa, tratando no artigo 244 de luz baixa. Tem? Tem não. A única infração que tem, a conduta, é com os faróis apagados. E vocês viram comigo que farol é muito genérico. O farol é gênero do qual são espécies, do qual é instrumento de utilização a luz de posição, a luz baixa e também a luz alta. Então, quando o legislador colocou conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis apagados, quer dizer que está tudo apagado lá na frente, não há iluminação nenhuma do veículo na sua frente. Então, neste caso, quando qualquer um deles conduzir o veículo, estiver dirigindo a via pública com os faróis totalmente apagados, nem luz alta, nem luz baixa, nem luz de posição, aí a infração vai ser gravíssima. Vejam só, durante o dia, alguém conduzindo uma motocicleta com a luz de posição acionada. Jean, você tá louco? Luz de posição não existe em motocicleta, não é, inclusive, equipamento obrigatório. Não é equipamento obrigatório, mas é possível a sua instalação. E existem motocicletas, mesmo não sendo equipamento obrigatório, que vem com luz de posição, que ninguém vai ser multado, com certeza o Denatran não vai proibir a fabricação de uma motocicleta com a luz de posição. Se a luz de posição vier, beleza, tá a luz de posição lá. Se alguém quiser instalar uma luz de posição em um ciclomotor, beleza, tá instalado, não há problema nenhum, seguindo as regras. O rito administrativo de alteração de característica de veículo, não há problema nenhum. Então, digamos que alguém conduza uma motocicleta com a luz de posição acionada durante o dia. Eu pergunto, qual é a infração para isso? Existe infração? Não existe infração. Ele não vai estar com a luz baixa acionada. Vai como impõe o artigo 40, parágrafo único. Olha, quando todos os ciclos motorizados devem transitar na via pública com a luz baixa acionada durante o dia e durante a noite. Sim, só que não tem infração para motocicleta que seja conduzida durante o dia com a luz de posição acionada. Procura a infração? Não tem. Só tem infração quando ela é conduzida com os faróis totalmente apagados. Aí é que vai ser considerada uma infração de trânsito. Talvez tenha sido, claro, obviamente, por conta da obrigatoriedade da luz baixa e pela inexigência da luz de posição desses veículos. Só que não haverá infração porque os faróis não estarão apagados
da motocicleta, nem da motoneta. Quanto ao ciclomotor, a regra é diferente, porque existe o artigo 250. E o artigo 250 diz o seguinte, ó, quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa, e especificamente a luz baixa, de dia e de noite, tratando de ciclomotores, a infração é média. A infração é de natureza média. Neste caso é o seguinte, imaginem uma situação de alguém ter um ciclomotor, alterá-lo e instalá-lo uma luz de posição. Neste caso, se ele for pego durante o dia, quando transitando em via pública, com essa luz de posição acionada de quem? Do ciclomotor, especificamente do ciclomotor. Ele será autuado com base no artigo 244, não porque ele não estará com os faróis apagados, mas ele não estará com a luz baixa, que é regra prevista no artigo 250. O artigo 250 vai lá, mira no ciclomotor e diz, olha, motocicleta e motoneta eu vou deixar, agora você não. Você obrigatoriamente vai ter que utilizar luz baixa durante o dia e durante a noite. Motocicleta e motoneta, eu disse que era para utilizar luz baixa, mas se eles utilizarem eventualmente uma luz de posição, eu não terei arma para multá-los. Por que não terei arma? Porque só é infração do artigo 244 se eles transitarem em via pública com os faróis apagados. Então não há infração se eles transitarem em via pública com a luz de posição acionada. Agora você, ciclomotor, você não. Você vai ter que obrigatoriamente acionar a luz baixa do veículo, senão infração de natureza média. E se os faróis estiverem totalmente apagados? 244. É uma forma harmoniosa da hermenêutica jurídica, da compatibilidade normativa do artigo 244 e também do artigo 250. Só que temos uma coisinha prevista lá na resolução do CONTRAN, na resolução 371/2010, que ela diz o seguinte, olha, o pessoal que trabalha na Câmara Temática lá do CONTRAN que deveria estudar um pouco mais, entender como é que funciona todo esse sistema normativo e com preguiça, talvez, de procurar se aprofundar nas regras hermenêuticas, colocou isso aí no artigo 200, aliás, na resolução 371 da resolução. Diz o seguinte, ó, para efeito de fiscalização de trânsito, disciplinou a matéria da seguinte forma. Pelo princípio da especificidade, utilizou o princípio da especificidade. Será sempre utilizado este enquadramento, 250-1D, que é a infração de natureza média, para ciclomotores que transitarem com a luz apagada. Luz apagada. Fala nem farol, fala de luz. Independentemente da causa, ou seja, ele diz, olha, eu não entendi muito bem essa inconsistência, esse aparente conflito de normas, não é nem de normas, é de dispositivos legais. Entre o 244 e o 250, eu vou dizer o seguinte, vai ser infração média e acabou quando se tratar de ciclomotor. É uma forma bem fácil de fugir do aprofundamento doutrinário, do aprofundamento hermenêutico que deve existir, de pessoas que trabalharam de forma profunda essa lei para não aplicá-la de forma devida, ok? Então vamos agora tratar agora de luz alta do veículo. Adianta agora, vamos ao inciso 2. Abra aí na tela inteira, para todo mundo ver. Abra aí na tela inteira. Diz o seguinte, ó. Nas vias não iluminadas, o condutor deve utilizar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Nas vias não iluminadas, qual é a luz que tem que ser acionada? Luz alta, exceto se cruzar ou exceto se seguir. Olha, a luz alta do veículo, ela é utilizada apenas de forma excepcional, né? Quando elas não forem iluminadas as vias públicas. Agora, observem lá na conduta sobre as infrações de trânsito, veja o que diz aí a infração sobre a utilização de luz alta. A infração vai ser leve, se fazer uso de faixa de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. Então, se a via é provida de iluminação pública e a pessoa aciona a luz alta, ou seja, não há necessidade e o condutor aciona a luz alta, a infração leve. Ela passa a ser grave quando diz o seguinte, ó, transitar com farol desregulado ou com faixa de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. Enquadra-se no segundo caso, de ao seguir o condutor ou ao cruzá-lo. Se ao cruzar o condutor ou ao segui-lo, ele aciona a luz alta do veículo, ele comete infração de natureza grave. Se simplesmente acionar a luz alta do veículo em vias iluminadas, a infração vai ser de natureza leve.
infração leve. Agora, se esse uso de luz alta prejudicar a visão de outro condutor, ou se estiver transitando com um farol desregulado, um baixo e outro alto, neste caso será infração de natureza grave. Só tem um questionamento, um detalhe. Se por acaso em uma via não iluminada, o condutor não acionar a luz alta do veículo, tem infração para isso? Não tem. Especificamente, não há nenhum dispositivo no capítulo das infrações do CTB que prevenha, no caso, a conduta de não acionar a luz alta em vias não iluminadas. Não tem a infração. Tem a infração de utilizar luz alta em vias iluminadas, que é a infração de natureza leve. Agora, não tem infração de não utilizar luz alta em vias não iluminadas. É desprovido de tipificação administrativa de trânsito, ok? Vamos à frente agora. Agora, com relação à luz alta e baixa de forma intermitente, vamos ao inciso 3. Abra aí na tela inteira. Diz o inciso 3. A troca de luz alta e baixa de forma intermitente por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. Ou, falamos da primeira situação, ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Então, só tem nessas duas situações, primeira e segunda, para isso aí a gente tem que ir lá no CTB, né? Vamos lá no CTB, vamos procurar lá pelo artigo 250 para ver se tem isso mesmo, lá no capítulo das infrações, artigo 250, vamos ver aqui onde é que o artigo eu estou aqui, 220 ainda, 237, 250, que é onde tem um capítulo que trata das luzes. Vamos lá. Artigo 251 do CTB. Vejam aí o que é que diz. Diz o seguinte, ó. Utilizar as luzes do veículo. 1. Pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situação de emergência. Inciso 2. Baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. Quer dizer que a regra, pessoal, é que não pode. A regra é que não pode acionar a luz alta e baixa de forma intermitente, exceto em algumas situações. A linha A curtos intervalos, quando for conveniente advertir outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo, ou seja, indicando o condutor que vai à frente que tem o propósito de ultrapassá-lo, e B, em mobilizações ou situações de emergência, como advertência, utilizando o quê? O pisca-alerta. Só que tem uma linha C aqui ainda, ó. Quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta. Quando determinar o uso do pisca-alerta, a sinalização de advertência, não. Sinalização de regulamentação, determinar o uso do pisca-alerta, será obrigatório também o acionamento da luz alta e baixa de forma intermitente. Então, ó, falando de novo aqui, vamos novamente. Primeiro caso, quando se tem o propósito de ultrapassar um outro veículo, pode acionar a luz alta e baixa, em mobilizações ou situações de emergência e também quando a sinalização da via determinar. Não esqueçam, luz alta e baixa de forma intermitente, via de regra, é proibido. Porém, é possível, nos casos de indicação de ultrapassagem, em imobilizações ou situação de emergência e também quando a sinalização da via determinar, são 3 casos em que é possível a utilização da luz baixa e alta de forma intermitente. Então, vocês podem ver, ó, tá aí no esquema para vocês, o nosso material, nosso curso aí, ó, que é nosso aluno tem esse material, além de outros, né, que vocês sabem, nossos alunos sabem, material ultra pesado de legislação de trânsito. Eu sou professor há mais de 15 anos, desde 2003 que eu sou professor de legislação de trânsito, já fui aprovado 2 vezes para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, então eu já tenho uma certa bagagem para, inclusive, controverter determinados doutrinadores. Então vejam aí, ó, luz alta e baixa, indicação de ultrapassagem, imobilização, situação de emergência e também quando a sinalização da via determinar o uso do pisca-alerta. Próximo agora, vamos tratar da luz de posição, que é aquela luzinha simples do veículo, aquela luz que não ilumina a via pública, que não é mais uma luz de sinalização do que uma luz de iluminação do veículo, luz de posição. Muita gente chama de luz de estacionamento. Vamos aí. Inciso 4 do CTB. O condutor manterá pelo menos acesa, a luz de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Observe que o CTB fala de pelo menos, quer dizer que pode ser a luz de posição,
Pode ser a luz baixa, quando ele fala pelo menos as luzes de posição, ou a luz baixinha e a luz alta. A luz alta não é bem indicada para, no caso de chuva forte, neblina ou cerração, que a luz alta acaba prejudicando a própria visibilidade do condutor. Então, quando a lei fala, o que importa? Pelo menos as luzes de posição, ou pode ser a luz de posição, ou pode ser outra, certo? Outra, inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Aqui a coisa pega, aqui o bicho pega. Porque é o seguinte, ó. Falamos agora há pouco que sob chuva forte, neblina ou cerração, o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição. Aí agora, nesse dispositivo, no inciso 7, diz, o condutor manterá acesas à noite as luzes de posição. Fala de pelo menos as luzes de posição? Não. Fala de manterá acesas as luzes de posição. Então, vejam só o que eu vou apresentar aqui para vocês. Digamos que um condutor do veículo venha dirigindo o seu veículo, de repente estacione seu veículo na pista de rolamento. Isso aqui à noite, isso aqui é noite. Durante a noite, o condutor do veículo para seu veículo para um passageiro descer e outro passageiro descer, claro, pelo lado da calçada. Se é durante a noite, qual é a luz que vem sendo acionada pelo veículo aqui? Qual é a luz? É a luz baixa do veículo. Se é durante a noite, é a luz baixa do veículo que vem sendo acionada. No momento em que ele para alguém descer ou alguém entrar no veículo, ele deve ser mantido essa luz baixa do veículo? Não. Por que não? Porque segundo o inciso 7, diz que no momento em que ele para, deve ser a luz de posição a ser acionada neste momento. Jean, mas ele não vem com a luz baixa acionada? E quando a luz baixa está acionada, a luz de posição também não está acionada? Não está. É possível que a lâmpada de posição esteja acionada. Agora, não obrigatoriamente a luz de posição está acionada, a luz baixa esteja acionada. Uma coisa é a lâmpada, outra é a luz. Quando o legislador diz, eu quero aquela luz acionada, significa dizer que você não pode presumir que pelo fato de outra lâmpada estar acionada, estão duas luzes acionadas. Uma coisa são os faróis, outra é a luz emitida pelo veículo. Quando a lei diz, eu quero uma luz baixa, eu quero aquela luz baixa, não pode ser a alta, tem que ser a baixa. Da mesma forma, quando ele diz, eu quero a luz de posição acionada, não pode ser a baixa, tem que ser a luz de posição acionada. E quando é à noite, quando que o veículo está transitando, circulando tranquilamente, a luz a ser acionada é a luz baixa, eu sei. Quando ele vai parar para alguém descer do veículo, alguém entrar no veículo, ou seja, a efetiva operação de parada, a luz a ser acionada qual é? É a luz de posição. É a luz de posição. E tem mais, sabe por que tem mais? Numa operação de parada, isso aqui é operação de parada, né? Para alguém entrar ou sair do veículo, mas não é mais um carro, agora é um caminhão. E esse caminhão vem com a luz baixa acionada e ele para, um caminhonete, sei lá, ele para aqui para fazer carga e descarga de mercadorias. Se à noite, qual é a luz a ser acionada por esse veículo, por esse caminhão, por essa caminhonete, por exemplo? Qual é a luz que tem que ser acionada? E a luz de posição também. E lembrando que quando um veículo de carga está realizando a operação de carga e descarga, ele não está em uma situação de parada, e sim numa situação de quê? De estacionamento. Ele está estacionado na pista de rolamento, e um estacionamento, neste caso, que é durante a noite, deve ser com o veículo com a luz de posição acionada. A luz tem que ser acionada, aí vai cair numa questão de prova, imaginem só, cobrando o seguinte, é possível em alguma situação de estacionamento, a luz de posição seja acionada obrigatoriamente, numa operação de estacionamento caracterizada como operação de carga e descarga de mercadoria, que é estacionamento ocorrido durante a noite na pista de rolamento, numa via pública. Se ocorre numa via pública uma operação de carga e descarga de mercadorias, é à noite, é via pública, onde incide o CTB em matéria de trânsito. Neste caso, a luz a ser acionada, tem que ser acionada a luz de veículo e deve ser especificamente a luz de posição. É isso que diz o inciso 7, meu amigo. É isso que diz aí, ó, não tem o que discutir não. Vejam, vão lá para o inciso 7 para a gente ver novamente. Abra aí na tela. Diz, ó, deixa eu apagar aqui de novo. É isso que diz o inciso 7. Olha se não é. O condutor manterá acesas à noite, estamos falando de noite, né? As luzes de posição. É pelo menos? Não é pelo menos não. É a própria luz de posição
quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros. E isso aqui é a operação de quê? Isso aqui é a operação de parada. Isso aqui é a operação de parada. E este outro aqui não é operação de parada. Isso aqui é operação de estacionamento. Isso aqui é estacionamento. Não é operação de parada. Quer dizer que durante a noite, se ele fez uma operação de carga e descarga de mercadorias, a luz que tem que ser acionada é a luz de posição. Vamos a um pisca-alerta agora do veículo. Diz o inciso 5 agora. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. A galera deve estar louca comigo, né? Diz o seguinte, a linha A, em imobilizações ou situações de emergência, tem que ter o pisca-alerta. E B, quando a regulamentação da via assim o determinar. Então, em mobilização, situação de emergência e também quando a regulamentação da via determinar, será possível a utilização do pisca-alerta. Cuidado, hein? Em mobilização do veículo. Em imobilização do veículo ou em alguma situação de emergência, carga derramada sobre a pista de rolamento, pode autorizar a utilização do pisca-alerta? Pode, se for caracterizado em uma situação de emergência. Ou imobilização do veículo. Agora, claro, não é qualquer imobilização do veículo. Quando o veículo estiver parado, tem que acionar a pisca-alerta? Pode acionar a pisca-alerta? Não. Essa imobilização do veículo é quando o veículo não se encontra mais em condições de transitar em via pública, porque estacionamento é uma imobilização, parada é imobilização, interrupção de marcha é imobilização. Eu vou acionar o pisca-alerta? Não, apenas quando o veículo não estiver em condições de transitar em via pública e também quando a regulamentação da via assim determinar. E para a gente fechar, vamos à luz de placa do veículo, que ainda falta uma luzinha aí, ó, inciso 6. Diz, durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Observem que o CTB, primeiro, é à noite e não fala de nada de túnel provido ou desprovido de iluminação pública, não fala nada, só fala de noite. É durante a noite, e em circulação, quer dizer que estão fora aqui. Estão fora o quê? Estão fora a parada, e também o estacionamento. Estão fora a parada e o estacionamento, que fala aqui em circulação. Se o veículo estiver parado ou estiver estacionado, não é preciso acionar o quê? A luz de placa. Já, mas quando eu leio o carro, a luz de placa eu nem sei se está acionada, ela já é automaticamente acionada, não importa. O que importa é numa questão de prova de concurso, que diz aí, durante a noite, em circulação, parada ou estacionamento, o condutor manterá acesa a luz de placa. Eu garanto que vocês vão ter dúvida na hora da prova. Se cair uma questão de prova durante a noite, em circulação, parada ou estacionamento, ou em circulação e parada, o condutor manterá acesa a luz de placa. Questão errada, somente quando o veículo estiver em circulação. E para memorizar as infrações, vejam aí na tela, abra aí na tela inteira, vamos ver as infrações com luzes. Olha, o que eu posso dizer sobre infrações com luzes é que a regra é que seja a infração de natureza média. Pessoal, ó, infração com luzes é média e acabou, certo? A infração, conduta, artigo 224, fazer uso de faixa de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública, infração leve. Infração grave, transitar com farol desregulado ou com faixa de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. 196, deixar de indicar com antecedência mediante gesto regulamentado de braço ou luz indicador de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção à faixa de circulação. 225, à noite não manter acesa as luzes externas do veículo quando tiver que remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. E 2, a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. Infração com luzes, né? E gravíssima, artigo 244, conduzir motocicleta, motonete, ciclomotor, com os faróis apagados. Infração média. Todas as demais infrações com luzes são de natureza média. Então, caindo na questão da prova, não lembra marca média. A não ser que seja relacionada à motocicleta, porque se for motocicleta, não acionando os faróis da motocicleta, aí vai ser infração
de natureza gravíssima, infração com luz alta, pode ser leve, pode ser grave. Luz alta, acionar luz alta em vias providas de iluminação é infração leve, e acionar luz alta prejudicando a visão de outro condutor vai ser infração de natureza grave. Então, gente, fica por aqui. Até o próximo bloco com a aula mais importante do nosso curso, que são as vias públicas e a velocidade. Um abraço a todos e até mais, meus amigos.